deixar um bom domingo para todos que moram no Japão, um bom domingo para todos que moram no Brasil, um bom domingo para todos que se encontram nesse mundo. Aqueles que vão assistir esse vídeo, já deixo um bom domingo para você, para começar um dia espetacular para você. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, não importa a hora que você acorda. Realmente, a gente que somos internautas, a gente que navegamos na internet, a gente que participamos de algo que é tão maravilhoso, que o meu participar aqui, é participando da palavra de Jesus Cristo, é participando do que Deus ele fala, ide levar o evangelho a todas as criaturas. Então, é importante que a gente saiba que existe um Deus que é fiel, existe um Deus que ele é maravilhoso, existe um Deus que ele é abençoador, galardoador e ele te ama. E existe um Deus que sabe que você é amigo dele e Deus é o nosso melhor amigo. Então aqui hoje eu vou começar uma leitura com introduções da palavra de Deus, onde Deus ele fala aos nossos corações, onde Deus, através dessas palavras, que é palavras proféticas, são alguns versículos da palavra de Deus. É importante que a gente saiba que existe um Deus que nos ama, existe um Deus que quer a gente bem, nos dá vida, nos dá saúde, nos dá alegria, nos dá a vitória. Então é um Deus que ama a gente, é um Deus que quer ver os seus filhos crescer, procriar, multiplicar, transformar, abençoar. Qual é o Deus que faz isso? É aquele que envia Jesus Cristo para morrer por todos os nossos pecados, por amor a mim e por amor a você. Então existe um Deus que nos ama, ele nos ama, ele nos capacita, ele nos abençoa, ele nos transforma, ele nos renova e ele está com a gente, abençoador e galardoador. Olha só que Deus que é esse Deus que a gente vai estar ouvindo hoje aqui. É importante que a gente fale de Jesus Cristo. Ele nos ama, ele é o melhor, ele é o melhor pastor de ovelhas. Jesus Cristo é o melhor, o perfeito. Então aqui hoje a gente vamos estar falando sobre Jesus, a importância da gente plantar. E quando se fala de plantio, fala-se de semente. Precisa plantar uma semente para crescer uma flor, uma árvore, até mesmo uma vida. Se você não tiver o papai, a mamãe para fazer bebê, como é que vai nascer? Então tem que ter uma semente. Então essa semente precisa ter um criador. E precisa ter alguém também que plante ela. Se não plantar na terra ou no relacionamento, como é que vai crescer? Não se cresce sem plantar. Não se cresce sem cultivar. Não se cresce. Então vamos estar falando aqui de um tema tão maravilhoso, tão especial, porque a semente é onde ela brota. Se plantar coisa boa, ela brota coisa boa, ela nasce coisas boas, ela cresce com coisas boas. Se plantar coisas más crescerão e rápido morrerão. E se plantar coisa boa, normalmente regando com água, regando com a palavra de Deus, regando com ensinamentos de Deus, de Jesus Cristo, cresce, fortalece e futuramente estará no paraíso, o paraíso onde todo mundo quer ir. Então, o tema aqui hoje é o seguinte, olha que tema profético da palavra de Deus, a semente. Olha, o que é semente? É aquilo que a gente compra no mercado, semente de tomate, de pepino, milho, tudo tem semente, toda fruta tem semente. E o ser humano, ele tem semente? Claro. Quando você faz o teu filho, são a sua semente que você plantou na tua mulher. Semente por semente, nasce baby. Realmente é assim, mano. Então, olha como que é tremenda essa passagem. O tema é a semente. Livro de Marcos, do capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 29.
3 versículos poderosíssimos da palavra de Jesus. 3 versículos que Deus muda a sua vida. 3 versículos que você vai entender a importância da semente. O recomeço, a origem. É muito importante que a gente saiba sobre essa semente. É a semente que você carrega. A semente da vida é de Deus. Ele nos dá a vida. Esse ar que respiramos maravilhoso, Deus nos dá a oportunidade de plantar semente. Deus nos capacita, nos abençoa, nos ama. Então, é importante que a gente plante semente. É importante. Olha só. Jesus dizendo essas palavras. Olha só. O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer que ela esteja acordado, quer que ela esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É importante que a gente saiba que Deus, quando Ele trabalha na minha vida, ou na sua vida, Ele trabalha você dormindo ou acordado. E quando você joga uma semente, essa semente, ela pode demorar, mas ela vai brotar. Porque Deus, Ele confia nas pessoas. Por que Ele confia? Porque Ele confiou no seu Filho. Ele confiou no seu Filho. Quando Ele mandou o seu Filho por morrer por nós, porque Jesus, Ele viu esperança em nós. Então Jesus, Ele confia em nós. Jesus, Ele confia que a gente pode mudar. Ele confia que a gente pode se transformar. Ele confia que a gente pode ser dele. Ele confia que a gente vamos abrir o nosso coração para Ele. Ele confia em qualquer pessoa, porque a pessoa, ela pode mudar. Foi por isso que Jesus veio para os doentes, para as pessoas que estão nas trevas, para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que estão alucinadas, estando dormindo ou estando acordado. Jesus, Deus, Ele trabalha. Ele trabalha na minha vida, na sua vida, trabalha na vida de todos, porque Ele quer nos salvar. Por isso que eu os digo, quando Deus confia em Jesus, Jesus confia na gente, porque Ele vê salvação, transformação, que podemos mudar. Ele vê esperança, palavra-chave, esperança. Não perca a esperança, não perca a fé. Por mais que você esteja na maior luta, na maior aflições, na maior provações, não perca a sua fé. Tenha esperança. Então aqui, olha só. E a própria terra que dá o seu fruto, primeiro aparecerá a planta. Olha só. Depois a espiga e mais tarde os grãos que enche a espiga. Paz, Peterson, nós estamos juntos nessa aí. Então, é interessante que a gente saiba, olha só, preste atenção. É interessante que para nascer qualquer fruta, precisa ter a semente. Então, é interessante que a gente plante semente boas. É interessante que a gente ensina principalmente os nossos filhos, porque são nossos filhos que vão ensinar para os filhos deles. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina coisas boas. Ensina qual é o Deus que ensina sobre o amor. Qual é o Deus que ensina que respeita o seu pai, respeita a sua mãe, respeita os vizinhos, respeita os amigos. Esse Deus é Jesus. Então, é muito interessante que a gente aprenda a plantar. E isso tem que ensinar, tem que regar, tem que cultivar. Cara, essas palavras de Deus aqui são palavras proféticas que estão aqui na Bíblia. Por isso que é importante que a gente entenda e compreenda a mensagem de Deus. Porque se você falar de Jesus, se você falar da palavra, se você falar da Bíblia, são palavras de Deus, são palavras de Jesus. E aqui Ele nos ensina a plantar. É importante isso, que a gente plante, a gente ensina, a gente cultive. Olha só, quando as espigas ficar maduras, o homem começará a cortá-las com a foice, pois chegou a hora e o tempo da colheita. Então realmente a gente aprende que tudo precisa se plantar, para depois crescer e depois você cortar e cultivar e você comer.
Então, a vida, ela não é diferente não. A planta, ela também tem a sua vida. Repara para você, quando você planta, ela cresce, quando você corta ela, dependendo onde você corta, ela morre. Ela morre. O ser humano, ele também morre. Só que tem uma diferença. Deus fez a planta para a gente comer. Então, da mesma forma que a gente planta a semente, a gente tem que tratar, tem que cuidar os nossos filhos também. Quando você faz, é uma semente que você põe na tua mulher, praticamente. Ambos têm a semente, ambos fazem crescer um baby. São sementes. A semente da fruta precisa de milhões para crescer. Uma só cresce, transforma, multiplica. O ser humano também. Quanto mais você faz neném, mais vai crescer. Então, analisa a importância dessa mensagem. Semente. Plantar semente. Não pense que plantar semente é só plantar na terra, não. Coisas boas e coisas de Deus. Cara, quando você abre a Bíblia, quando você traz uma mensagem, você tem que aprender uma coisa. Viver o que você está falando. Além de você passar, você vai viver. Isso é fortalecimento. Cara, quando você ouve a palavra de Deus, você se enche. Você fica feliz. Não precisa todos quererem aprender, porque nem todos vão querer ouvir. A palavra de Deus, ela é certa, correta e é verdade. Você pode levar o evangelho para 100 pessoas. 100 pessoas não vão querer ouvir. Repara para você ver. Eu falo de Deus para muita gente. Quantas pessoas querem ouvir? Quantas pessoas me ligam com uma mensagem? É raro. Porque elas acham que a palavra de Deus é em vão. Elas acham que a palavra de Deus é ultrapassada. Elas acham que a gente está blefando. Elas acham que Deus deu a vida para a gente viver e já era. Realmente, Ele deu a vida para a gente viver. Mas aonde que fica a salvação? As pessoas pensam que Deus dá para você a vida, morreu aqui, acabou. Opa, não é assim que funciona não. Para onde que vai a segunda parte? Cara, vida eterna, o Espírito é Ele que move essa carne. A carne sem Espírito não anda na rua, não. Eu falo isso para as pessoas. As pessoas falam que a gente é louco. As pessoas falam que cristão tem uma teoria louca. Esses dias mesmo, eu ouvi alguém falar que viemos do macaco. Cara, viemos do macaco? Por que eles não progridem? Por que eles não crescem? Por que eles não evoluem? Viemos deles. As pessoas falam isso. Cara, cada um pode achar o que quiser. Cada um pode achar o que quiser. Mas a palavra de Deus é tão verdadeira que um dia a verdade chegará para todos. Não adianta você discutir, não adianta você argumentar, não adianta você criticar, reclamar, não adianta. Agora nada se adianta. A palavra de Deus, ela vem se cumprindo. O mandamento vem se cumprindo. Toda a mensagem vem se cumprindo. A verdade um dia chegará para todos. Simplesmente é uma verdade, uma realidade. Só que tem uma diferença. Quando você está aprendendo, está ouvindo, está querendo aprender, ainda Jesus, Ele te concede. Vamos dar uma chance, 2, 3, 4. Foi por isso que Jesus veio, para nos salvar, não para julgar. Quem vai julgar vai ser Deus. Jesus salva as pessoas. Deus faz praticamente o trabalho final. Então, é importante que a gente leve o Evangelho. Não importa se as pessoas vão te ouvir, não importa. Simplesmente faça a sua parte, como eu sempre venho fazendo aqui na internet. Eu sempre trago versículos, palavras de Deus. Já estou até no hashtag 300. Já tem 300 vídeos que eu faço da palavra de Deus. 300. Tem gente que acha que é em vão. A palavra de Deus, ela nunca é em vão. Ponha na tua cabeça. Não existe você fazer algo para Deus em vão. Não existe. Cara, quando Deus te dá vida, te dá propósitos, é para você cumpri-lo. Você vai receber. Você vai receber do melhor. Porque o nosso Deus, Ele é abençoador. O nosso Deus, Ele é galardoador. Se você está vivo hoje, é porque Deus ainda tem propósito. Porque quantas pessoas morreram? Quantas pessoas foram plantadas, cresceram, com as sementes cuidadas, cultivadas, se foram, e você ficou?
É porque Deus tem propósito para nós, nesse mundo de vírus, nesse mundo de doença, nesse mundo onde as pessoas estão frias, nesse mundo onde o esfriamento ele é mundial. Estamos aqui porque o propósito de Deus tem na minha vida, na sua vida, na vida de todos. Eu creio, porque nada é por acaso. Podemos dormir hoje e não podemos acordar amanhã. Não sabemos o dia do amanhã. Mas se Deus está te dando saúde, te dando a vida, é porque Ele tem propósito para você. Eu creio nisso, mano. Eu creio. Cara, quanto mais eu leio isso aqui, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto realizado e me sinto que Deus está me dando presente. Qual é o maior presente que Ele está me dando quando eu vejo isso? A minha vida, a minha família, os meus filhos, como eu tenho falado, a semente. Olha aí, a semente. Como começou essa semente? Deus te deu a vida. Deus te deu o papai, a mamãe. Ali começou a criar um relacionamento, um vínculo. Glória a Deus, Peterson, é nós. Então, do papai e da mamãe gerou a primeira semente, o primeiro filho. E aí foram crescendo, foram multiplicando. Então, eu sou um presente de Deus. Você, Peterson, também é um presente de Deus. A sua esposa, a sua família, os seus filhos, todos somos presentes de Deus. Então, Deus já nos abençoou com a vida. Cara, quando você faz um filho, você olha que maravilha de Deus. Alegra-se, fica feliz, fica maravilhado, que é o melhor para ele. Então, é um presente que Deus te dá. Olha só, que você sente algo sem explicação. São palavras que a gente fala, mas não tem explicação. A alegria é imensa. Agora pensa como Deus vê você falando do Evangelho. Esse vai ser salvo. Cara, pode muitos ser escolhidos aí, mas nem todos subirão. Todos não. Mas a gente temos que estar praticamente no meio das pessoas que vão subir. A gente temos que ser diferente de todos. Temos que levar a palavra de Deus. Temos que levar, porque isso é bíblico. É bíblico mesmo. Não é em vão, não. Pode ter uma pessoa, pode ter duas. Você pode abrir uma live para 0 pessoas. Um dia alguém vai assistir. Então, não é em vão. E você falar de Deus, você não é louco. Você é lúcido. E sabe por quê? Uma pessoa louca, normalmente, ela não consegue dirigir. Uma pessoa louca não consegue fazer uma família. Uma pessoa louca não consegue nem se vestir. Uma pessoa louca não consegue crescer. Uma pessoa louca simplesmente não consegue viver em sociedade, não consegue nada. Então nesse mundo, as pessoas, muitas, não são loucas. Simplesmente foi aquela brecha que eles deram para o inimigo colocou no coração, virou marionete, e a pessoa acha que é louca. Mas ninguém é louco não. Deus não faz ninguém louco não. Deus faz todo mundo são. Deus simplesmente, Ele quer ajudar todos. Mas quantos querem Deus? Quantos querem Jesus? Quantos querem servi-lo? As pessoas não querem nem ler. Então como que é em Cristo? Prefere pegar do mastigado do que ler. Aprender com a Bíblia é o melhor fundamento. Pode ser o maior pastor, pode ser o melhor pregador. Ele tem as suas falhas, ele erra. Aqui, que é a palavra de Deus, não tem erro não, mano. Aqui a Bíblia, ela não tem erro. Ela foi feita para você se fortalecer, você se ajudar e não pegar nada mastigado para você aprender. Quer aprender? Aprenda aqui. Aprenda aqui do mais simples. Quer falar de Deus? Fale do mais simples. Jesus não tinha teologia, não. Jesus não tinha bioquímica, não tinha química, não tinha matemática. Ele já nasceu inteligente, porque Deus concedeu para ele a inteligência. Mas mesmo assim, ele fez do mais simples. Ensinar, pregar, espantar demônio e falar de amor. Olha, 4 coisas muito simples que qualquer pessoa pode fazer. Cara, você falar de Deus, fale do mais simples mesmo, que Deus, ele se agrada com a simplicidade. Esse negócio de que eles falam aí, a Bíblia é atrasada. Mentira. A Bíblia, ela é a vida do dia a dia. São histórias que não podem ser mudadas. O que é história? Jesus Cristo. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou no 3º dia. Então, é uma história que ela não pode ser mudada.
As pessoas falam que isso aqui é atrasado. As pessoas simplesmente estão sendo usadas pelo inimigo. A Bíblia nunca é atrasada. Vou estar falando aqui algumas experiências, como a história, ela não pode ser mudada. Primeiramente, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, certo? Então, é uma história que ninguém vai mudar. Vai carregar isso pro resto da vida. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Muitos falam que foi o Bolsonaro. Muitos falam que ele descobriu agora. Por causa da corrupção, das coisas erradas que sempre teve, mas falam que foi ele. Não foi ele. Simplesmente, no comando dele, aconteceu dele fazer algo e abrir os olhos das pessoas. Mas quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Quem que fez você? Seu papai e sua mamãe. Não tem como ser uma outra pessoa. Então entenda que são histórias. Sempre para você vai ser o seu pai e a sua mãe que te fez. Agora uma outra coisa interessante. Quem que descobriu algo que você conhece? Foi alguém. Então não tem como alguém mudar. Igual a maçãzinha da Apple. Quem descobriu a maçãzinha da Apple? Teve um inteligente. Então ele descobriu. Foi a grande descoberta. Foi ele. Quem descobriu a Microsoft? Foi ele. Não tem como falar que foi outro. Quem faz a primeira coisa já é a história. Então não existe modificar, não existe falar que as coisas são atrasadas. Se você começar a colocar isso na sua cabeça, realmente está atrasado, eu tenho que pensar em modernidade. Não, mano. Se você pensar em modernidade, você pode pensar algo moderno para a sua vida, mas não coisas de Deus, histórias. Isso aí, jamais. Deus, ele restaura. Deus, ele renova. Deus te dá oportunidade, mas querer mudar a palavra de Deus, não. Isso aí, as pessoas estão simplesmente equivocadas. Quem tem consciência, a pessoa que tem consciência, ela sabe que é impossível mudar a palavra de Deus. Impossível, porque teve Jesus, teve criadores, teve profetas, aqui tem mandamentos da palavra de Deus. Se você começar a viver esses mandamentos aqui, você vai se tornar uma pessoa feliz, realizada, principalmente aos olhos de Deus. Não importa aos olhos das pessoas, porque se for aos olhos das pessoas, vão falar que você é muito certinho, que você é louco. Você entendeu como que é diferente? Por isso que a gente tem que fazer as coisas para Deus. Deus usa seu servo cada dia mais para plantar a tua palavra em nome de Jesus. Realmente, Peterson, isso é verdade, Peterson. Deus, ele usa mesmo. Realmente, mas quem aprende com aqui está sendo a pessoa mais sábia do mundo. Está sendo. Deus, ele usa sim. Mas se você aprender por aqui, é a melhor coisa que você faz. É a melhor. Porque vai chegar um dia que olha só, vai chegar um dia que os próprios cristãos serão praticamente enganados. Os próprios que vivem, lê, medita, vão ser enganados. Por que vão ser enganados? Porque não vai ser sempre que eles vão estar lendo. Hoje, quantas pessoas lêem? Se você começar a entrar numa igreja, entra numa igreja e você observa quantos estão lendo a palavra de Deus. Aí no finalzinho você pergunta, o que você aprendeu do culto hoje? A pessoa, não sei. A pessoa não lembra. Ou quando o pastor pergunta assim, qual foi o último culto, alguma coisa que vocês aprenderam? Muitos não lembram. Por quê? Está focado em outras coisas. Às vezes, nem sempre é de Deus, acontece. Ser humano, ele é falha. Ele é falha. Então, que a gente aprenda com a Bíblia. Porque se você levar a sua espada, você não vai ser enganado. Porque você vai aprender, opa, isso aqui que está escrito aqui, realmente, é verdade. Então Jesus, ele nos ensina. E quando se trata de semente, igual eu estava pegando essa mensagem aqui no começo, a semente é algo que a gente tem que entender. Temos que plantar. As pessoas achando que a gente é louco, que a gente cristão é isso, que ele é aquilo, não importa o que as pessoas pensam. Mano. O seu crédito sempre tem que ser focado com Deus, mano. O seu crédito é com Ele, não é com ninguém aqui não. Se você for focar o seu crédito com as pessoas, em uma semana ou em um dia, você larga Jesus, você larga Deus, porque as pessoas, ela nos decepciona.
entristece até a Deus. Imagina entristecer uma outra pessoa. Então que a gente fique focado sempre só na palavra de Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada. E tem uma outra coisa também que a gente tem que entender e compreender. Bíblias, ela tem um monte no mundo hoje, tem um monte, tem várias até versões. A gente tem que pegar uma versão também que é verdadeira. Uma versão que a gente fala, essa é a Bíblia, que não foi tirada nenhuma mensagem, que não foi rasgada nenhuma folha, toda a passagem está por inteira. Temos também que saber disso, porque podemos ser enganados através de uma Bíblia falsa. As pessoas discutem hoje por causa de qualquer coisa. Qualquer coisa elas discutem, qualquer coisa envolve o nome de Jesus. Jesus não é escândalo. As pessoas têm que entender isso. Igual eu falei para um amigo meu, se nós viemos do macaco, a gente não tem nem que discutir. Para você, viemos do macaco. Mas para mim, viemos do pó, viemos do barro. Então é muito diferente. Então elas têm que respeitar cada seu quadrado. Tem que respeitar o quadrado. Não, viemos do macaco, cara, quer discutir com você. Não vale a pena discutir. Jesus, ele não aceita discussão, mano. Nenhuma mensagem aqui da palavra de Deus, você vê que Jesus, ele discutia com as pessoas. Ele falava de amor, ele ensinava. Então, é muito diferente das pessoas. Por isso que eu falo, não importa quantas pessoas você fala de Jesus, o seu maior crédito é com Deus. Então aqui no finalzinho, vou botar a mensagem lá, hoje foi poucos versículos, às vezes eu faço 9, 10, 15, mas hoje só foi alguns versículos para a gente entender a importância da colheita, pois chegou o tempo da colheita. Olha, quando eu escuto essa mensagem, pois chegou o tempo da colheita, então sabemos que tem tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de comer, tempo de viver, tempo para tudo. Olha só, então Deus, ele faz as coisas tudo conforme o seu tempo. Não existe o nosso tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. As bênçãos de Deus, ela te alcança conforme Deus quer te dar. Se der toda hora, você afasta dele. O ser humano é assim, mano. Então, realmente, o tempo de Deus simplesmente é o tempo de colher, o tempo de plantar, o tempo de comer. E eu aprendi essa mensagem aqui. Já há um tempo atrás, já é a segunda introdução que eu falo sobre a semente, como a gente está lendo por capítulos, versículos, a gente volta sempre atrás, porque o livro de Marcos, o livro de Mateus, o livro de Lucas, eles são muito parecidos. Hoje eu leio essa mensagem, amanhã, se eu ler aqui de novo, é uma outra mensagem. A palavra de Deus, ela é restauradora, ela renova a pessoa. Por isso que eu falo, não tem como você mudar essa maravilha e esse livro da palavra de Deus. Então, é muito interessante esse finalzinho aqui. Olha só, o homem começou a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita, chegou o tempo de comer. Cara, eu fiquei muito feliz quando li essa mensagem, antes de fazer essa introdução. Eu falei até para Deus, essa mensagem aqui vai ser a mensagem de hoje, porque é a semente que a gente precisa plantar, é a semente que a gente vai cultivar, é aquela semente que vai crescer, é aquela semente que a gente, dependendo, vai ver os frutos da semente. Então, é muito bom quando a gente planta uma semente e aquela semente da semente, ela faz crescer outra semente, vai plantando, crescendo, multiplicando. Cara, eu fiquei muito feliz, pra gente aprender. Quando meu pai, ele, com a minha mãe, ele fez a mim, então o meu avô, a minha avó fez o meu pai. Então o tataravô, o tataravó, o bisavó fez o pai do pai. Então realmente, a mãe da mãe. Então sempre temos que entender que a semente, ela é praticamente plantada. Planta a palavra de Deus, as pessoas receberão simplesmente a vida eterna. Olha, simples, né? Eu falo assim simplesmente, mas, pô, quem não quer ter a vida eterna, mano? Todo mundo, mano. Todo mundo quer ter a vida eterna, todo mundo, mano. E não é aqui na terra, não, mano. Não é, mano. Então, que Deus abençoe todos vocês. O momento ele é TMJ. Que essa mensagem fique pra você, pega ela
Aprenda com a palavra de Deus, com a Bíblia. Essa aqui é uma Bíblia muito boa de aprender, sabe? Eu já li alguns livros, não tem nada a ver com a Bíblia, né? A Bíblia é onde profetas, evangelistas, pregadores, pessoas que deram a vida por Cristo, né? Então, a Bíblia é o melhor, mano. É o melhor livro para se ler, compreender, entender. E quando eu entro nessas histórias aqui, meu Deus do céu, eu fico pensando, cara, foi assim então, mano? É um negócio bem da hora, top da galáxia. Então, que Deus abençoe todos vocês. E o momento é TJ, estamos juntos nessa. Falou, ótimo domingo para todos. E é nóis, galera. É bonito, hein, mano? Quanta gente, hein? Eu não pensava que no Brasil tinha tanto cristão assim, não, mano. Já tô até achando que tá passando a Coreia do Sul já. Sério? Muito cristão, mas muito, muito, muito. É nóis. Falou.